gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração aqui. E eu quero tentar compartilhar nesta manhã, com você que vai nos ouvir depois, à noite, um outro dia. E o texto diz assim, capítulo 2, o Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pai, no nome de Jesus, assim como nós já temos orado, fala aos nossos corações. Não valeria a pena ninguém estar aqui se não fosse por causa do Senhor. Pai, ministra cada coração. Ministra cada vida que está nos ouvindo ou que nos ouvirão, Pai. Que o teu poder, a tua graça, ó Deus, o teu milagre toque as nossas vidas. Toque cada vida, Senhor, que vai ouvir, ver, ser ministrado, Pai, por esta palavra, por esse culto, por esse tempo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero falar nessa manhã sobre milagres. Quem precisa de um milagre? Falar em milagres é uma coisa que a gente tem ouvido bastante, de um certo ponto, de uma certa forma. E nós estamos vivendo dias que eu acredito que todos nós ou precisamos de fato de um milagre, ou nós conhecemos alguém que precisa de um milagre. E nesse tempo de pandemia, de Covid-19, nesses dias singular, nesse tempo que nós jamais imaginaríamos que viveríamos, o mundo todo tem precisado de um milagre. E esse texto fala justamente de milagres. E eu quero tentar compartilhar algumas coisas que eu vejo nesse texto. Nós lemos o texto e o texto fala, a princípio, o foco do texto é a pessoa de Jesus. O Senhor Jesus é a pessoa central do Novo Testamento. O Senhor Jesus é a pessoa central desse texto. E que gostoso quando a gente estava adorando o Senhor com aquela canção, para sempre adorado, para sempre louvado. E eu fiquei ali me deliciando, porque é Ele, para Ele, tudo diz respeito a Ele. E nesse texto que nós estamos examinando, o Senhor Jesus então é o foco principal. E esse texto nos serve de ilustração para a gente receber o nosso milagre. Eu lembro que há anos atrás, e ainda acredito que exista, nós víamos alguns livros, muitos autores, e a gente via temas com 10 passos, 10 princípios,
5 meios de alcançarmos o milagre, de fazermos isso e fazermos aquilo. Não que eu tenha nada contra, no entanto, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai examinando ela, a gente vai fazendo a leitura, a gente vai permitindo que o nosso coração é invadido por aquela palavra, a gente começa a perceber, a ver, visualizar coisas que muitas vezes numa leitura simplificada, rápida, superficial, a gente não consegue captar. Então eu quero pegar esse texto para falarmos sobre milagres. E eu vejo pelo menos 4 coisas, ilustrações nesse texto, que vai nos ajudar a entendermos, a buscarmos, a irmos diante do Senhor e ver o nosso milagre acontecer. Amém? Eu preciso de um milagre nesses dias. E eu sei que você também precisa de um milagre. E como o reverendo Jonathan falou, milagres é uma coisa que a gente quer ver acontecer. A gente quer vivenciar, a gente quer experimentar isso. A gente quer entrar naquilo que a palavra diz, naquilo que o Novo e o Velho Testamento nos ensina. E se Deus não mudou, como a Bíblia categoricamente afirma, o mundo ainda que tenha mudado, a circunstância, a cultura e tudo mais, mas Deus continua sendo o mesmo. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos e para nós que nós veríamos os milagres maiores do que aqueles que eles estavam praticando, experimentando naqueles dias. Então, se você precisa de um milagre, assim como eu preciso de um milagre, eu quero tentar compartilhar com você algumas coisas. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, diz o texto que Jesus foi convidado para ir a um casamento. Havia um casamento ali em Caná da Galileia. O texto nos informa que Maria foi convidada e Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E quando eu faço a meditação desse texto, eu começo a perceber que o milagre só foi possível. Nós sabemos hoje, olhando o texto, lendo o texto, tendo esse privilégio, que o casamento terminou bem. As bodas do casamento terminaram melhor do que eles haviam planejados. Porque um milagre aconteceu. Isso a gente sabe. Mas a grande verdade é que o princípio do milagre, que eu vejo como ilustração nesse texto, é que eles convidaram Jesus. Então esse é o meu primeiro ponto para aqueles que querem um milagre na sua vida, que precisam de um milagre na sua vida. Diz o texto que eles, os noivos, ou aqueles responsáveis pela festa, pelas bodas, convidaram Jesus. Amados, a presença de Jesus se tornou, naquele lugar, imprescindível. Quando eu vou para esse texto, eu fico pensando, se Jesus não estivesse lá, o que teria acontecido? É claro que, a princípio, o milagre não teria acontecido. E talvez na nossa cultura, no nosso tempo, no nosso século, a gente não consigamos entender a seriedade, a dificuldade que era naqueles dias, naquela cultura, a falta do vinho. Era um problema gigantesco, era um problema cultural, era um problema tradicional, de tradição. E se o vinho tivesse acabado ali, a gente não sabe como teria sido a vida daquele casal. O que teria acontecido na questão social, na questão relacional, como teria acontecido os próximos acontecimentos desse casamento. Mas o fato é que esse era um relato tão interessante, tão importante, que o Senhor decidiu colocar nas Escrituras para que nós pudéssemos compreender, aprender e tirar proveito daquilo que havia acontecido. Então, meu primeiro ponto para aquele que precisa de um milagre, para aquela que precisa de um milagre, é que a presença do Senhor Jesus é indispensável. E eu vejo aqui que aquele casal convidou Jesus para o seu casamento, convidou Jesus para a sua casa, convidou Jesus para a sua festa. E esse é meu primeiro ponto. Se você e eu queremos ver um milagre, nós precisamos trazer Jesus para a nossa vida. Parece tão básico, parece tão simples, mas muitas vezes a gente está correndo tanto, está fazendo tantas coisas,
E a gente acaba não trazendo Jesus para o nosso negócio. A gente acaba não convidando Jesus para fazer parte da nossa casa. A gente acaba não convidando Jesus para fazer parte das dificuldades, das lutas que nós vamos enfrentando. A gente se reúne, a gente vem para a igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, faz uma série de coisas, mas verdadeiramente não convida Jesus para estar presente. E se Jesus não está presente, o milagre não pode acontecer. Se Jesus não está presente, as coisas não vão andar como deveriam andar. Então eu vejo nesse texto que o milagre aconteceu na vida daquele casal. O primeiro milagre do Senhor Jesus aconteceu porque ele havia sido convidado para estar presente naquele lugar. Então nessa manhã, você que me ouve, você que me ouvirá, é preciso, é necessário a gente trazer Jesus para o centro das nossas vidas. Às vezes a gente quer que o Senhor resolva coisas grandes, mas as pequenas a gente não compartilha. A gente não traz Ele para perto. E eu vejo, como tenho falado, sido até redundante nessa questão. Só foi possível esse milagre, a transformação da água em vinho, porque eles haviam convidado Jesus para a sua vida. Amados, quanto mais o tempo passa, mais a gente fica convictos de que no tempo em que nós estamos vivendo, e sempre foi assim, mas mais do que nunca, eu vou usar essa expressão, nós precisamos que Jesus esteja presente, que Ele se faça ali conosco, Ele esteja do nosso lado. E quando a dificuldade surgir, quando o problema aparecer, eu gosto muito daquela ilustração do barco, muito conhecida de todos nós, que fala que os pescadores, os apóstolos, foram atravessar o mar da Galileia. E Jesus, muito cansado, estava descansando. E de repente as ondas começaram a crescer no meio do mar da Galileia e homens experientes, profissionais bem capacitados, que já estavam acostumados a ver o barco de um lado para o outro, ondas bravias, no entanto eles se desesperaram. Porque eles temeram pela sua própria vida, mas Jesus estava no barco. Se Jesus não estivesse no barco, talvez o temor deles de fato se concretizasse. Talvez eles viriam a óbito por conta disso, mas Jesus estava no barco. E o consolo maior é sempre esse. Jesus estava presente. Jesus estava naquele lugar. E eu quero falar para você nesta manhã, nesta oportunidade, que se você convidar Jesus para a sua vida verdadeiramente de fato, a sua vida e a minha vida vai ser transformada. O milagre vai acontecer. Deus é um Deus de milagre. O Senhor ainda deseja fazer aquilo que Ele fazia, aquilo que Ele prometeu. Amados, não é algo para alguns. Não é para privilegiados. O milagre é para todos nós, para cada um de nós. Porque a promessa diz respeito a nós. Então eu não sei o que você está precisando nessa manhã. Eu não sei o que você precisa transformar. Eu não sei qual é a sua água que precisa ser transformada em vinho. Qual o milagre que você precisa. Qual a luta que você está vivendo. Qual a dificuldade que você está enfrentando. Mas uma coisa eu sei. Se você enfrentar sozinho, com certeza você vai ser nocauteado. Mas se você convidar Jesus nesta manhã, se você convidar Jesus nesse dia, se você trazer Jesus para a sua vida, se fizermos isso de fato e de verdade, nós estamos dando o primeiro passo para o milagre que nós tanto precisamos. Amém? A segunda coisa que eu vejo nesse texto, que me serve de ilustração para o milagre acontecer. Diz o texto que o vinho acabou. E Maria, solícita, mulher de Deus que estava ali, acredito que ela nunca tivera a oportunidade de ver um milagre como esse, porque a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi ali, mas
Maria estava ali e foi falar com Jesus. Jesus acabou o vinho. E a resposta de Jesus para Maria é: Maria, nós não temos nada em comum. Nem é chegado o meu tempo, eu ainda não comecei o meu ministério. Então a segunda coisa que eu vejo para que o seu milagre aconteça e o meu milagre aconteça, é isso. Alguém foi falar para Jesus, nesse caso Maria, foi falar para Jesus que o vinho havia acabado. Ou seja, alguém foi falar para Jesus que havia um problema. E amados, porque Jesus estava ali, e porque alguém foi confidenciar, foi compartilhar com ele um problema que estava acontecendo, ocorrendo, então o milagre pôde acontecer. Então esse é o meu segundo ponto. Eu vejo nesse texto que a oração, a intercessão, continua sendo uma arma poderosa para que a gente possa viver e experimentar o milagre de Deus nas nossas vidas. Eu fico pensando, se ninguém tivesse falado nada, o que teria acontecido? Se Jesus não soubesse a respeito da falta de vinho, o que teria acontecido? Então, amados, você que precisa de um milagre, nós que precisamos de um milagre, nós precisamos aprender que a oração continua sendo a maior arma. O diálogo, o entrar na presença do Senhor, o compartilhar com Deus, o compartilhar daquilo que nós vivenciamos, estamos vivendo, precisamos compartilhar as nossas necessidades, ir para o lugar de oração, permite com que o nosso milagre aconteça. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sabe que a oração é a arma secreta. Eu sei que você sabe que a oração é a coisa mais poderosa que nós temos, mas nem sempre a gente leva isso ao pé da letra. Nem sempre a gente entende que cada circunstância da nossa vida, cada detalhe da nossa vida é importante para Deus. E que se muitas vezes a gente não compartilha com Ele, a gente não coloca diante dEle, Deus não vai invadir o seu espaço. Deus não vai violar o seu direito de compartilhar ou não. E aí às vezes a gente tem um pequeno problema. E a gente não ora porque a gente fala, eu vou resolver. Eu consigo, eu dou conta disso. E aí não dá conta e aquela experiência toma o seu coração, toma a sua vida. E nós perdemos a oportunidade de ver Deus agindo, de Deus fazendo o sobrenatural acontecer. Porque nós não colocamos, ou não nos colocamos diante do Senhor dizendo, o vinho acabou. O vinho acabou. A sua experiência não é água transformada em vinho. Mas a sua experiência pode ser algo no seu relacionamento conjugal, na sua casa, na sua família, no seu negócio. Pode ser de relacionamentos. Tantas coisas pode estar te atrapalhando, pode estar te entristecendo. E de repente, se você não fala para o Senhor, se nós não falamos para o Senhor, o milagre não acontece. Quem quer um milagre hoje? Amados, o Senhor pode fazer. Nós vamos no final do culto, antes de terminarmos, nós vamos falar para o Senhor. Senhor, o vinho acabou. Talvez você diga, o vinho não acabou, mas ele está no final. E sabe, eu quero te dizer isso porque é algo que eu acredito. O Senhor se preocupa com cada detalhe mais ínfimo, mais pequeno. Aquilo que parece que para o outro não é importante, mas para você é algo extremamente importante, é algo que te toca. Isso também toca o coração de Deus. É um sonho, é um desejo. É algo que talvez você fale, eu nem compartilho porque isso é tão ordinário, mas o Senhor se importa com cada questão, cada ponto, cada vírgula da sua vida, e Ele deseja estar junto. Por isso eu vejo que esse milagre aconteceu porque alguém ousou, alguém se colocou na brecha e foi falar para Jesus, Senhor, o vinho acabou.
Alguém falou para Jesus que havia um problema. Alguém compartilhou com ele uma dificuldade. E sabe, amados, a gente já leu o texto. O milagre aconteceu. Porque quando nós trazemos o Senhor Jesus, quando nós convidamos o Senhor para estar conosco, e quando nós confidenciamos a Ele tudo. Ele disse, no mundo tereis aflições. Eu gosto dessa frase, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como se ele dissesse, eu estou com você. As lutas vão vir, o barco vai ser assolado, mas eu estou presente. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o todo-poderoso, nada foge das minhas mãos. Eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. E quando Maria falou para o Senhor Jesus, a princípio parece que nada haveria de acontecer. Mas eu vejo no texto, que me serve de ilustração. E esse é meu terceiro ponto, que alguém teve de ter uma dose de confiança e esperança. No caso, Maria. Porque, como diz o texto, se esse é o primeiro milagre, e a Bíblia não relata se houve outros anteriormente, Maria sabia quem era Jesus, mas hoje, quando eu olho para as Escrituras e eu vejo os milagres, os sinais, as maravilhas, as experiências, eu me enriqueço e o meu coração se enche de fé, porque eu tenho esse material escrito para fazer com que a minha fé cresça cada vez mais. Mas Maria não tinha visto o milagre. Esse é meu terceiro ponto. Para vermos o milagre é necessário termos uma dose de confiança, fé e esperança. Amados, Maria fala com Jesus, Jesus deixa a entender que não vai acontecer nada, mas Maria sai dali. E ela vai até os serviçais. E ela diz para eles, olha, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o vinho está acabando. Nós precisamos fazer esse negócio dar certo. Não tem onde comprar vinho agora. E se isso acontecer, será uma tragédia, talvez até, vou exagerar, talvez até de nível nacional. Era muito sério, amados. A gente não entende, mas era muito sério. E elas dizem para aqueles homens, ela diz para aqueles homens, façam tudo o que ele vos disser. Só essa frase já dava uma pregação maravilhosa. Então eu vejo que para acontecer o milagre, para experimentarmos e vivenciarmos o milagre, é preciso ter uma dose. Como disse o Senhor Jesus, não é preciso ser grande, pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas é necessário que a gente tenha essa dose de fé, de confiança e de esperança. E mesmo que ninguém estava vendo nada, mesmo que ninguém sabia o que ia acontecer ali, alguém, e eu vejo nesse texto, isso ilustra para o meu coração que alguém ousou ter um momento, ousou entrar no campo da fé, ousou entrar na porta da fé. Porque Jesus não deu não há nenhum fato, não há nenhuma das palavras do Senhor Jesus aqui que diria, não, sim, você me convenceu.
Mas aquela mulher, ela sabia que alguma coisa poderia acontecer. Ela sabia que depois de um pedido, depois de compartilhar uma necessidade, uma dificuldade, ela sabia que não ia passar em branco. Você consegue entender isso, amados? Olha o que nós estamos falando, que quando você compartilha algo com o Senhor, quando você vai diante dele, assim como Maria, eu aprendo nessa ilustração, nesse texto, que eu posso ficar tranquilo, convicto que porque eu compartilhei, porque eu cheguei diante do Senhor, do trono do Senhor, alguma coisa vai acontecer. E eu aprendo nesse relato, nessa ilustração, que quando eu faço isso, eu posso ficar tranquilo. Faço o que tenho que fazer, mas fico tranquilo. Empenho a minha fé. Empenho a minha confiança. Empenho a minha esperança. E nós sabemos o que aconteceu. Se você precisa de um milagre, ou eu creio nessa manhã que o Deus de milagre está aqui. Se você sabe alguém que precisa de um milagre, Ele está aqui, amados. Ele está aqui. O mesmo Jesus daquele dia está nesse lugar. Eu preciso empenhar a minha fé. Diz as Escrituras que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu entro no campo da fé, quando eu simplesmente creio, quando eu confio, e eu gosto daquela passagem da mulher que sofreu 12 anos com o fluxo de sangue. Aquela passagem me encanta, eu acho aquela mulher uma mulher ousada, poderosa, porque na sua cultura ela nem podia chegar perto das pessoas por conta da sua enfermidade. E ela tem que enfrentar uma multidão, uma grande multidão, ela tem que cortar entre a multidão, porque na cabeça dela ela pensava, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E foi o que aconteceu. Ela teve a ousadia, ela ousou dosar a sua fé, a sua esperança e a sua confiança, e o milagre aconteceu. Então nessa manhã eu quero te desafiar a crer. A crer. Se Jesus está na sua vida, se você tem compartilhado ou vai compartilhar, o próximo passo é você crer, é você confiar, é estarmos no altar da esperança. Porque assim como aconteceu naqueles dias, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer no seu coração. E você vai poder testemunhar para a glória do Senhor. Amém, queridos? Uma última coisa que eu vejo nesse texto é que se nós queremos ver o nosso milagre, nós precisamos aprender a obedecer ou seguir instruções. Eu fico imaginando, eu sempre quando vou para um texto, eu sou muito imaginativo, eu gosto de ficar viajando. Eu fico pensando quando Jesus chega ali então nos serviçais, a gente não sabe como foi. Mas aí Jesus chega ali nos serviçais e diz para eles, encham essas talhas, 6 talhas com água. Amados, era o primeiro milagre do Senhor Jesus. Se aqueles homens resolvessem desobedecer, se aqueles homens resolvessem não seguir as instruções, se aqueles homens estivessem incrédulos, não tivessem enchido aquelas talhas, não tivessem seguido instruções, não tivessem obedecido, o milagre não poderia acontecer. Não teria acontecido. Mas quando nós convidamos o Senhor para a nossa vida, quando nós compartilhamos com Ele, não só
as nossas alegrias, mas as nossas lutas e as nossas adversidades. Quando nós ousamos entrar no campo da fé, quando nós entramos com tudo no trono de Deus pela fé, e quando nós seguimos as instruções, porque, amados, Maria vai falar com os serviçais e fica ali. E ela fica aguardando, eu creio que ela fica ali aguardando o que iria acontecer. Ela sabia que alguma coisa ia acontecer. Havia uma expectativa no coração daquela mulher. Havia também, creio eu, uma expectativa no coração daqueles homens, dos serviçais. E quando Jesus falou, quando a instrução apareceu, quando houve uma direção, e houve também obediência, imediatamente o milagre aconteceu. Eu estou precisando de um milagre. Eu conheço pessoas que estão precisando de um milagre nesta manhã, nesse dia, nesta semana. E quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas ilustrações, essas que acabei de compartilhar. Eu creio que é possível hoje, agora, eu ver um milagre na minha vida. Você ver um milagre na sua vida. Eu fico pensando também, são os anônimos das Escrituras. O que deve ter acontecido no coração daqueles homens que foi levar a água, que provavelmente no meio do caminho foi se transformando em vinho. Quando eles pegaram na talha, quando eles pegaram os vasos, talvez ainda era água. Mas havia uma instrução da parte do Senhor, uma direção da parte do Senhor. E quando eles chegaram lá no mestre-sala, no responsável pela bodas, houve um êxtase por parte daquele homem. Porque o vinho era muito melhor. Não era só a transformação de uma água em vinho qualquer, era o melhor vinho. Era o de melhor qualidade. Era da melhor safra. Era um vinho sobrenatural. E eu aprendo com isso também que quando eu olho para as Escrituras e eu vou buscar o meu milagre diante do Senhor, quando Ele faz, Ele não faz só aquilo que eu preciso, Ele excede a isso. Ele sempre supre a minha expectativa e Ele ainda ultrapassa, porque Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que nos surpreende a cada momento, em cada circunstância, em cada situação. E eu fico imaginando que aquele milagre que salvou aquele casamento, que salvou aquela bodas, aquela festa, transformou também a vida de homens e mulheres que estavam ali. Porque quando o Senhor faz um milagre, amados, Ele não alcança só aquele que recebe o milagre. Essa explosão atinge dezenas, centenas e muitas vezes milhares de pessoas. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Porque o milagre na sua vida não só transforma você, como também você se torna um sinal, um testemunho na vida de outros. E, consequentemente, a glória, o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Eu vou terminar por aqui. Eu preciso de um milagre. Se você quer um milagre do Senhor, se coloque em pé.
Você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, creia. O Senhor está falando ao seu coração. O Senhor está falando à sua vida. O Senhor está ministrando no seu espírito. Essa palavra não é só para nós que estamos aqui, mas essa palavra para você não é só para hoje, é para amanhã, é para daqui a um ano, é para quando você ouvir, é para quando o Senhor te levar a ouvir essa palavra. Porque Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus que continua operando. O Senhor Jesus ainda tem prazer em fazer algo por você, algo por mim. Pastor, você não conhece a minha vida, você não conhece o meu passado, e eu não preciso, porque eu conheço o Deus que nós servimos. É um Deus que renova as nossas vidas a cada manhã. É um Deus que nos dá uma oportunidade a cada dia. É o Deus da segunda, da terceira, da quinta chance enquanto houver fôlego de vida. É o Deus que transforma, é o Deus que muda, é o Deus que nos muda, que nos transforma. É o Deus interessado, que se preocupa. Não é o Deus distante, mas é aquele que disse: todos os dias estarei convosco. Todos os dias estarei convosco. Todos os dias estarei convosco. Aleluias. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero orar com você nessa oportunidade. E você não precisa dizer muito. As poucas palavras de Maria foram suficientes para mover o coração do Senhor Jesus. Eu gosto daquele texto que diz que o Senhor Jesus diz que tudo que vier a Ele de maneira nenhuma será lançado fora. A gente nunca vê nas Escrituras alguém que se aproximou de Jesus verdadeiramente e saiu de mãos vazias. Porque quando a gente se achega a Ele, quando nós o convidamos, quando compartilhamos com Ele, quando exercemos a nossa fé, e há uma disposição no nosso coração em obedecer e seguir as instruções, amados. Essa ilustração desse texto, isso é o que eu encontro nesse texto. Não é só um milagre em Caná da Galileia, mas é algo que me faz crer que o milagre acontece hoje, agora. Levante sua mão direita. Diga para Ele: Senhor, eu preciso de um milagre. Diga para Ele: Senhor, alguém que eu conheço está precisando de um milagre. Senhor, meu casamento está precisando de um milagre. Senhor, meu negócio está precisando de um milagre. Senhor, o vinho está acabando. Senhor, o vinho está acabando nessa área da minha vida. E eu preciso de um vinho novo. E eu sei que se o Senhor transformar esse problema, essa adversidade, Pai, se o Senhor fizer esse milagre, Ele está aqui nessa manhã, aleluias. Ele está aqui, amados. É uma manhã de graça, é uma manhã de milagre, de milagres. Você que está nos ouvindo, é um dia de milagres. Ele está aí do seu lado, aleluias. Pai, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, este nome poderoso, este nome lindo, este nome que faz com que todo joelho se dobre, este nome que abala o inferno e os céus, este nome que foi dado sobre todo nome, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nesta manhã, neste dia, Pai, nós oramos por um milagre.
Senhor, ouça a confidência, o compartilhar, a oração, a intercessão do teu povo nesta manhã, do teu povo que está em casa, daqueles que nos ouvirão depois, Pai. Oh, Senhor, eu creio que o Senhor vai recolher as lágrimas, eu creio que o Senhor vai recolher, Pai, cada pedido, eu creio, Senhor, que não vai passar ileso. E nesta manhã, Pai, pela tua palavra, eu oro para que o milagre aconteça sobre a vida de todos aqueles que estão orando nesta hora, sobre a vida de todos aqueles que estão clamando neste momento, sobre a vida de todos aqueles que estão intercedendo, Pai, sobre toda a declaração profética, sobre toda a palavra lançada, Pai, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por milagres, Senhor, e nós oramos nesta oportunidade, nós oramos neste lugar, nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos e cremos que milagres acontecerão para a honra e glória do teu nome. Jesus, nós te amamos. Aleluia, queridos.